Aleluia. Quantos tomam posse da oração, diga amém. Eu quero que você pegue a tua Bíblia e abra comigo em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. E nós vamos ler no versículo, a partir do versículo de número 6. Nós estamos na nossa série de ministrações falando acerca dos últimos sinais. E hoje nós vamos falar a respeito desse segundo sinal que Jesus ele deixou muito claro, que são as guerras. E eu quero que você veja isso aqui comigo. Mateus capítulo de número 24. E nós vamos ler o versículo de número 6. Diz o seguinte: quem encontrou, diga amém. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É necessário que tudo isso que você vê no mundo acontecendo, é necessário acontecer. Mas a palavra diz e declara, mas ainda não é o fim. Feche os seus olhos nesse momento. Eleve o teu pensamento agora até os céus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós entramos em tua santa presença e nós reconhecemos o teu amor, o teu perdão, o teu cuidado sobre as nossas vidas. E nós reconhecemos, Pai, que o teu Espírito Santo fala aos nossos corações. E aqui, meu Deus, nós louvamos o teu nome, nós glorificamos a ti, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a tua infinita misericórdia prevalece e dura para todo sempre. Por isso, Senhor, venha com teu Espírito Santo falar nessa manhã aos nossos corações, falar sobre as nossas vidas, falar, Senhor, a cada um aqui que se encontra presente aqui neste lugar. Meu Deus, não permita que um homem venha falar dele mesmo, mas que o homem, ele venha falar tudo daquilo que é do teu Espírito Santo. Usa, Senhor, os lábios do pregador, a boca do mensageiro, para que a tua palavra, ela possa produzir grandes resultados. E assim, Pai, nós te glorificamos, e assim já agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Entenda que Jesus ele fala acerca de um tempo a qual está chegando e já está acontecendo. Jesus, ele com seus discípulos em particular, ele começou a falar dos sinais dos últimos dias. E quando se fala de sinais, e eu quero deixar isso aqui bem claro, os sinais eles servem para nos alertar. Os sinais eles servem para nos chamar a atenção. Quando, por exemplo, você vê um sinal de trânsito, aquele sinal de trânsito, ele está te alertando o quê? Se o sinal é vermelho, está falando para você o quê? Ele está te indicando para você parar. Se o sinal ficou amarelo, ele está te informando que você precisa ter mais atenção. Atenção! Se o sinal ficou verde, ele está indicando para você seguir em frente. Ou seja, no Código de Legislação de Trânsito, você aprende isso. Mas e outros tipos de sinais? Para que eles servem? Quando você, por exemplo, está passando aqui
Aí você ouve o barulho do trem, e o trem começa a buzinar. Aquele sinal ali é um sinal de alerta que o trem está passando, e que se você não tomar cuidado, o trem ele pode atropelar, passar por cima de carros. E amados, os sinais, eles servem para nos alertar, para nos indicar aonde está o perigo, para nos mostrar aonde está acontecendo algo que pode ocorrer com um acidente. Então Jesus, quando ele estava no sermão profético, ele disse que haveria sinais. Só que a igreja precisa entender que os sinais, eles não podem ser o quê? Ignorados. Os sinais, eles não podem ser o quê? Descartados. Às vezes nós como igreja, nós estamos ignorando os sinais, nós estamos ignorando aquilo que Jesus ele deixou. E amados, eu posso falar com toda convicção, com toda certeza, que nós estamos vivendo os últimos sinais, nós estamos vivendo os últimos dias. O primeiro sinal que eu falei aqui, domingo passado, foi acerca das pessoas que viriam dizendo ser o Cristo. Eu dei vários exemplos aqui, de homens que se intitulam ser a encarnação de Cristo, homens que se intitulam ser o próprio Cristo, o aumento do engano, das falsas profecias, os falsos profetas, tudo isso se multiplicaria nos últimos dias. Então o primeiro sinal está aí. Jesus ele disse que o aumento do engano aconteceria sobre os lugares. Hoje o que você vê, pessoas sendo enganadas pelos falsos líderes, pelos falsos profetas, pensando somente em dinheiro, pensando somente em benefício próprio, nunca em prol da igreja. Jesus ele falou sobre isso, só que Jesus também falou sobre o segundo sinal. E qual é o segundo sinal? Ele disse que haveria guerras e rumores de guerras. Quando nós lemos aqui no versículo de número 6, ele diz o seguinte: e ouvireis de guerras. O que é ouvir de guerras? Porque ele está dizendo, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Existe uma grande diferença entre você ouvir de guerras e de rumores de guerras. E eu vou explicar isso. Observe que o segundo sinal que Jesus deixa claro da sua vinda e do final dos últimos tempos é o aumento de guerras. Ah, pastor, mas desde que eu entenda por gente existe guerra. Nos dias de Jesus existia guerra. No Antigo Testamento falava de guerra. Mas amados, você já parou para pensar a quantidade de guerra que acontece? E quando se fala de guerra, o primeiro pensamento que vem é qual? Uma guerra entre países. Mas se eu te disser que as guerras estão mais perto de nós do que você possa imaginar, e se eu falar para você que as guerras estão mais presentes do que nós possamos imaginar, então vamos falar o primeiro indício de guerra. Essa primeira guerra que Jesus ele diz aqui, que ouvireis de guerras, é justamente nação contra nação e reino contra reino. Então, ouvires de guerra quer dizer guerras que já estão o quê? Prontas.
guerras que já estão sendo o quê? Existentes, guerras que já estão sendo lutadas. Amados, se você começar a observar os motivos das guerras, você vai dizer assim: é muita hipocrisia, futilidade. Se eu te disser o motivo dessas guerras aqui, você vai falar assim: é por isso que morrem tantas pessoas? As guerras, elas têm um fundamento, só que os fundamentos são os mesmos. A maioria das guerras são por conta de expansão geográfica, territorial. Quer ver um exemplo? Imagina que o Brasil entre em guerra com o Paraguai, que já aconteceu conflitos do Brasil com o Paraguai ali no sul, guerras. E aí o que acontece? Eles brigam por conta de terra. Amados, hoje nós entendemos que as maiorias das guerras são territoriais. As guerras acontecem por conta de território. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que o homem, ele briga por conta de terra. E se você observar um animalzinho, seja qual for, já viu o cão, o cachorro? O que ele faz para marcar o território dele? Para dizer: opa, eu estou aqui. Ele vai lá e faz xixi, não é? Ele está mostrando que ele está marcando um território. Aquele território é dele. Aquele território, ele que está querendo dominar. E o homem, amados, ele age como se fosse o quê? Um animal. Essa é a verdade. As guerras, elas não servem para nada a não ser para destruição. Então Jesus, ele disse que nós ouviríamos de guerras. Só que a questão é: pastor, é para mim se preocupar com a guerra? Não. É para mim ter medo da guerra? Não. Mas é para mim fazer o quê? Jesus, ele diz o quê? E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Quando a pessoa, ela fica assustada, porque a guerra, amados, ela traz medo. A guerra, ela não só traz destruição física, material. A guerra também traz destruição psicológica. Quantos países que estão em guerra, que psicologicamente as pessoas ficam com medo, ficam doentes. Eu vou dar o primeiro exemplo de guerra que está acontecendo hoje. A guerra da Rússia e da Ucrânia. Essa guerra já está perdurando por 3 anos. E qual é o motivo dessa guerra, pastor? Territorial. Eu não sei se você conhece bem a história, mas antigamente aquelas regiões da Ucrânia um dia pertenceu à Rússia, que era a antiga União Soviética. Mas com o tempo, a União Soviética começou a perder poder, porque um dia a União Soviética foi uma das maiores potências globais do planeta. E aí a briga começa agora, amados. Eles querem de volta, eles querem possuir aquilo que pertence a eles. Mas você já parou para observar a extensão territorial da Rússia hoje? É a maior do planeta Terra. O maior país, se é que eu posso dizer país, porque está mais para um continente que um país, a Rússia. Mas mesmo assim, qual que é o motivo da guerra? Territorial. E nisso, sabe o que acontece? Almas
se perdem, vidas se perdem, famílias são destruídas. Amado, se você for em um lugar de guerra, eu nunca fui, mas se você for num território de guerra, você vai chorar, você vai dizer assim: eu nunca devia ter saído do Brasil. Eu lembro na época que os jogadores de futebol que jogavam na Ucrânia, eles começaram a pedir para o nosso consulado para intervir, para trazer eles de volta para o Brasil. Imagina uma pessoa que construiu durante 50 anos uma história, uma casa. Imagina você que dá duro todo dia para pagar as suas contas, construir a sua casinha, comprar o seu carro, e de repente, com a vinda da guerra, destrói todo o seu patrimônio, destrói sua casa, destrói o seu trabalho, o seu ganha-pão, destrói o seu automóvel, destrói tudo, e você simplesmente pega a sua família, o seu filho, a sua esposa, e vai para um lugar seguro, deixando tudo que você construiu para trás. Você começa a imaginar essa cena? É difícil. É difícil. Imagina começar a vida do zero. Imagina começar um novo tempo. Isso quando não ceifa o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Porque quando um país está em guerra, o esposo vai ter que ir para a guerra, o seu filho vai ter que ir para a guerra. Amado, Jesus está dizendo que o segundo sinal seria guerras. Essa guerra da Ucrânia, hoje, ela já se custa 320 bilhões de dólares. Você sabe o que é 320 bilhões de dólares? É o custo dessa guerra até hoje, 2025, 3 anos de guerra. Esses 320 bilhões, eles poderiam ser investido em educação, em ciência, mas não. Esses 320 bilhões de dólares que a Ucrânia, presta atenção nisso aqui, que a Ucrânia sozinha gastou. É por isso que o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele foi nos Estados Unidos para conversar com Donald Trump. Para o quê? Para financiar a guerra. Porque a guerra, amado, gasta dinheiro. A guerra gasta dinheiro. E eu te pergunto, e as vidas? E a saúde das crianças? E a educação? Tudo acabou por conta da guerra. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Essa mensagem é uma mensagem que você não está acostumado a ouvir, mas é necessário que você venha ouvir sobre isso, porque Jesus, ele fala sobre isso. A Ucrânia também hoje, com 3 anos de guerra, já são 45 mil mortos. 3 anos de guerra, 45 mil mortos, 380 mil feridos. Quando eu falo feridos, amputou uma perna, perdeu um braço. Olha o que a guerra traz. A guerra só traz desgraça. Imagina quantas mães que não perderam seus filhos, bebezinhos, porque mísseis caiu dentro da casa, dentro dos hospitais. Jesus, ele falou que isso tudo iria acontecer. Quem está entendendo, diga amém. A Rússia,
ela gastou 211 bilhões de dólares com essa guerra hoje. 3 anos de guerra, a Rússia gastou 211 bilhões, enquanto a Ucrânia gastou bem mais, 320 bilhões. Mortos na Rússia, 45,287 mil mortos. Parece brincadeira? A Rússia e a Ucrânia está ali na mesma quantidade de mortos. Guerra, amados. A guerra, ela promove isso. Aí, saindo da Rússia e da Ucrânia, agora vamos ir direto para Israel e Gaza. Outra guerra. A guerra de Israel e Gaza hoje está durando 1 ano e meio. E está tendo conflitos. Tudo por conta de quê? Território. O pessoal de Israel quer o território de Gaza, e Gaza, o pessoal da Palestina quer o território da onde? De Israel. Briga territorial. E aí entra uma briga mais forte, briga por conta de religião. E nessa brincadeira, você que está acompanhando a guerra, você viu os destroços. Olha a guerra de Israel e do Hamas, o que causou. Morreram já 52.800 pessoas. 52.800. Olha a quantidade de pessoas que morreram lá na Palestina, na faixa de Gaza. Praticamente 53 mil pessoas. Amados, sabe o que é 53 mil pessoas mortas? Enquanto de Israel morreram 1.218 pessoas. 1.218 pessoas. Eu te pergunto, o que isso traz aqui? Nada. Jesus também, ele falou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Pastor, o que são rumores de guerras? Rumores de guerras são noticiários de guerra, ou seja, notícia de uma nova guerra, notícia de um novo conflito, notícia de algo que está se formando. Quer ver um exemplo de rumor de guerra? Já estão falando aí que vão ter uma 3ª guerra mundial. Isso é o que? Rumor de guerra. Olha, uma 3ª guerra se formou aqui. A guerra da Índia e do Paquistão. É a 3ª guerra, amado, já. Está acontecendo a guerra da Ucrânia e os Estados Unidos. A guerra de Israel e do Hamas. E agora a 3ª guerra que se formou: Índia e Paquistão. É só você ligar a televisão que você vai ver. No mundo hoje está acontecendo 3 tipos de guerra: de nação contra nação. Olha o que Jesus ele diz aqui, no capítulo 24, e no versículo de número 7. Jesus vai dizer assim, ó: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Isso são sinais, amados.
Mas Jesus, no versículo 6, voltando lá no 6, Jesus ele fala o seguinte: mas ainda não é o fim, porque é mister, ou seja, necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Amados, entenda, se essas guerras não são o fim do tempo, imagina quando começar a chegar o fim do tempo. Imagina quando chegar os fins dos dias. Então é motivo para que viemos nós vigiar, é motivo para que viemos nós orar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos acordar, igreja, nós precisamos despertar. Segundo tipo de guerra, as guerras urbanas. Nós falamos de guerras de nação contra nação. Agora vamos falar de guerras urbanas. Pastor, o que é guerra urbana? É a guerra que acontece dentro do nosso país. Você vai ficar assustado agora com os números. A guerra da Palestina matou 52 mil pessoas. A guerra da Ucrânia, 45 mil. E da Rússia. E se eu te falar que a guerra urbana mata mais que a guerra de nação contra nação? Em um ano, eu vou falar da estatística aqui do Brasil. Sabe quantas pessoas que morrem por dia com tiro no Brasil? Por dia, 104 pessoas por dia. 104 pessoas por dia morrem. Aí se você faz uma conta rápida, deixa eu fazer aqui. Aí vamos colocar aqui 104 vezes 30. Ou seja, no mês, 3.120 pessoas. Aí você pega 3.120 pessoas, né? E multiplica por 12, 37.440 pessoas morrem por ano. Olha para você ver. Israel lutando, com 1 ano e meio de guerra, matou 52 mil. Eu te pergunto, é normal morrer quase 40 mil pessoas por ano de tiro? Estou falando de tiro, com bala, arma de fogo, no Brasil? Amados, nós estamos vivendo uma guerra diariamente. Tem aqui pessoas que não deixam mentir. Nós moramos, para você ter ideia, a estatística diz que o primeiro lugar em morte, Rio de Janeiro, e segundo, Bahia. Aqui no Rio de Janeiro todo mundo sabe que para sair de casa tem que sair orando, tem que sair ligado. Você aqui não me deixa mentir. Tem dia que você nem sabe se vai voltar para casa. Está aqui, ó, você sabe disso. Quem trabalha igual Alexandre, Henrique, que mexe lá para baixo, trabalha, sabe o que eu estou falando. Tem dia que para tudo. Tem dia que você sai para trabalhar com medo. O Fábio também que está aqui, não me deixa mentir. Hoje nós estamos vivendo um cenário de guerra, amados. Isso é guerra. Jesus ele falou disso. Esses são rumores de guerras que acontecem todos os dias. E o terceiro e último, qual que é a terceira e última guerra? Olha o que Jesus ele diz lá em Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12,
E vamos ler o versículo de número 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Olha a terceira guerra aí, ó. Versículo 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Qual que é a terceira guerra? Fala assim: dentro da minha casa. E sabe quem está falando isso? Jesus. Toda vez que você liga lá o noticiário, o que mostra? Marido mata a esposa com facadas, com tiro. Filho matou o pai. E assim vai. A primeira guerra, nação contra nação. A segunda guerra, conflitos internos dentro do nosso país, que a gente tem medo de ir na rua, às vezes. E a terceira guerra, pai contra os seus filhos e filho contra os seus pais. E amados, isso aqui, Jesus ele falou de guerras. Jesus ele está falando de coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E se tudo isso está acontecendo nos dias de hoje, é porque a volta do Senhor Jesus está mais próxima do que você possa imaginar. Sabe o que isso quer dizer? Que os sinais, eles estão aí para serem vistos, mas logo, logo, o nosso Senhor Jesus virá. E quando Ele virá com todo rigor e alarido de anjo de Deus. O nosso Senhor virá. Só que a igreja precisa estar atenta. Pastor, eu estou com medo. Jesus ele vai dizer: não tenha medo. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu te pergunto nessa manhã, é uma guerra, amados, e a maior de todas as guerras, que essa aqui é uma guerra que parece que não tem fim. Eu quero que você vá lá comigo, Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo Gálatas, Efésios mesmo, perdão, Efésios 6. Efésios capítulo 6. Amém? Vamos ler o versículo de número 12. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Presta atenção nisso aqui, gente. Quem é que está por trás de todas as guerras? O diabo. É o diabo que vai lá. O homem ele dá a brecha. O diabo ele vai lá, entra no coração do homem e cria a ganância, a prepotência, a soberba, o querer dominar. E aí o homem querendo dominar, ele procura o quê? Quando não tem entendimento? Guerra.
O diabo, ele incita os homens à guerra, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Amado, a tua luta, presta atenção nisso aqui, não é contra o teu filho, a tua luta não é contra a tua esposa, o teu marido, a tua luta não é contra a tua sogra, a tua luta não é contra a tua nora, a tua luta é contra Satanás e os demônios. Quem diz amém aqui, diga glória a Deus. Entenda que a nossa luta não é contra carne e sangue, essa luta não é contra o seu filho, não se trata da tua casa. Essa luta que você está lutando, ela é espiritual. Essas guerras que estão acontecendo, elas são guerras espirituais, mas que saem do modo espiritual e vêm para o terreno. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldades nos lugares espirituais. Em todos os lugares existe principados. O que são principados? São príncipes das trevas. Em todos os lugares que você vai, amados, existe ali um principado. E é sobre isso que eu estou falando nessa manhã. Mas pastor, como é que eu faço para me estar firme? Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Amado, nessa manhã, se revista da armadura de Deus. Sabe por quê? Porque quando chegar o dia mau, você vai estar firme para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Você precisa estar firme. E por que ficar firme? Porque ainda não chegou o fim. Porque ainda não é o fim. Toda a igreja se coloque de pé. Se coloque de pé.